Uma regrazita que é na continuação da aula anterior, ou seja, o meu colega na última aula, ele teve o cuidado de explicar-vos a regra da cedência de passagem. E o que é que eu vou explicar hoje? A regra do cruzamento de veículos, que é no seguimento da regra da cedência de passagem. Isso aqui é a regra da cedência aplicada ao cruzamento de veículos. Quando dois veículos não conseguem cruzar sem simultâneo, vejam, se vocês olharem para esta figura, o que é que se está a dar neste preciso momento? Um cruzamento de veículos. Ou seja, aqui nesta situação não é necessário aplicar nenhuma regra. Eu aqui só vou ter o quê? Tomar as medidas de precaução. Ou seja, nem todas as vias, nem todas as faixas de rodagem têm esta largura. Há faixas de rodagem em que dois veículos não conseguem cruzar-se em simultâneo. Então é aí que entra a regra do cruzamento de veículos. E é isso que eu vou explicar hoje. E tomem atenção, porque esta regra lá no exame reprova muita gente. E isto porquê? A regra não é muito difícil. Só que a maneira como eles elaboram as perguntas, ou as perguntas e as figuras, vocês lá no exame baralham-se bastante. Então eu vou começar a explicar. Eu só estava aqui a demorar um bocadinho mais, mas depois vi já não é mais. Eu não sei o que é que isto aconteceu, ou anda a provar toda a gente, ou isto ficou vazio, ou eu fiz. Você cá está. Eu achei que o pessoal anda tudo em testes ou exames, ou sabe o que é isso. Então vamos lá. Aquela para mim é o quê? Não sei mesmo que ele cá estava, não é? Não, eu nem sei quem é que... Eu nem pensar que pois, mas olhem que se calhar vão ficar sem durante algum tempo. Isso não é o que eu vou... Não, mas a minha colega também dava um código. Eu já fui estar com ela na segunda-feira. Ela sabe dar. Se for ela que venha para cá, eu correr isso. Olha, isto que eu vos vou dizer, nesta situação, o que é que eu vou ter que tomar? As medidas de precaução. E quais são as medidas de precaução? São estas que eu vou passar a explicar. E olha que isto está lá no vosso exame, hein? Sempre que haja um cruzamento de veículos, nós, condutores, devemos fazer o quê? Moderar a velocidade. E, ouça o que eu vou dizer, e manter uma distância lateral suficiente para quê? Para evitar uma... É isto que eu tenho que fazer, é moderar a velocidade. E qual é a distância lateral que deves guardar? Olha, a suficiente para evitar um acidente. Durante a noite, eu vou ter que tomar outra medida de precaução. Qual é essa? Sempre que eu me cruzo com outros veículos, eu tenho que manter as minhas luzes de cruzamento acesas. Lá está, luzes de cruzamento, para quê? Para não provocarem... Ou seja, se vocês vêm com os máximos acesos, vão ter que passar de máximos para médios para poderem cruzar-se com outros veículos. Se não fizerem essa medida de passar de máximos para médios, estão a provocar encaminhamento. E ao provocar encaminhamento, o que é que estão a cometer? Uma infração muito grave. Agora é o que eu acabei de dizer. Se a infração é muito grave, a carta vai ser apreendida de 2 meses a 2 anos, porque é muito grave. Entenderam isto que eu acabei de explicar? Pronto. Isto são as precauções normais de um condutor normal. O que é que eu chamo de condutor normal? É que vocês aí na página 165 do vosso livro têm os veículos de grandes dimensões. Não estou em erro. Deve estar para aí uma página a dizer veículos de grandes ou veículos de grandes... pronto, até está aí mesmo. Veículos de grandes dimensões. Não está? E o que é para o Código da Estrada um veículo de grande dimensão? Ora, deixem-me só meter isto aqui. Desculpem lá. Ora, é só a imagem para vocês verem. Sempre que... 64 ou 65? Acho que é na página 65. 65. Está aí. Eu daqui estou a ver que está aí a dizer veículos de grandes dimensões. Está aqui, Maria. Olha aqui o título. Veículos de grandes dimensões. Está aí. Pronto. Então, olha, estava eu a dizer, os condutores destes veículos de grandes dimensões, eles, ao cruzarem-se com outros condutores, e sempre que a largura da via não ofereça condições de segurança, eu quando digo largura e as características da via, não haja condições de segurança, eles, esses condutores dos veículos de grandes dimensões,
devem adotar outras medidas de precaução. Quais são elas? Reduzir a velocidade. E, se necessário, parar para que o cruzamento se dê em segurança. Nós condutores normais, foi isso que eu disse que devíamos fazer. Não. O que é que eu disse? Moderar a velocidade e manter a distância lateral suficiente. Foi isso. Os condutores normais, eles têm algo adicional. É, se necessário, são obrigados a parar. Claro que isto é tudo no papel. Na prática, não esperem que um condutor destes de grandes dimensões que vai parar para segurar. Isso não existe. Somos nós próprios que temos de sair fora da faixa de rodagem quase para que eles possam passar. Mas isso é outra coisa. Agora, no exame teórico, é isto que vocês vão ter que saber. E perguntam vocês, então, mas quais são os veículos de grandes dimensões? E é isso que vocês têm que decorar. É a largura que está aí e o comprimento que está aí mencionado. Todos os condutores cujo seu veículo tem a largura superior a 2 metros, ou quer dizer que ou uma coisa ou a outra, não é preciso ter as duas condições, ou o comprimento superior a 8, confirmem lá isto? 8, pronto. Comprimento superior a 8, esses condutores é que adotam essa medida especial de condução. Qual é essa medida? Reduzir a velocidade e, se necessário, parar. Para que o cruzamento se dê em segurança. Entenderam isto que eu acabei de explicar? Pronto, ou seja, eles têm que adotar todas as medidas dos condutores normais e mais essa que é de parar sempre que seja necessário. Entenderam isto que eu acabei de explicar? Pronto. Então isto são o quê? As precauções. Dito isto, passo a explicar a vocês. Chegam a uma passagem estreita, ou seja, a um sítio em que 2 veículos não conseguem cruzar-se, eu vou ter que aplicar a regra? Sim, aplicas a regra quando não houver sinais. E há 2 sinais no código da estrada que passo a mostrar a vocês e decorem lá estes sinais. Só os conheço, um azul quadrado e um... Ora, aí está, Maria, é isso mesmo. É o azul quadrado e é este. Este sinal, quando está dirigido para nós, desculpem, ele o que é que me vai dar a indicação? Que eu vou ter que ceder a passagem. Epá, alguns de vocês às vezes me perguntam assim, mas de que lado é que está o vermelho ou o preto? Olha, isso não interessa. Mal eu vejo este sinal, se esteja o vermelho aqui ou ali, é que pode chegar ali um maluco qualquer e agarrar o sinal e rodar o sinal. O que é que a mim me interessa de que lado é que está o vermelho? Interessa-me que o sinal é este. Só há este sinal. E sinal, qual é a informação que me transmite? Condutor, vais ter que ceder a passagem. Qual é o outro sinal que aparece? Ou seja, se eu tenho este, o outro condutor vai ter este. Vai dizer ao outro condutor que vai ter a prioridade de passagem. Sempre que exista sinais, não se aplica a regra. Ouviram isto que eu acabei de explicar? Pronto, é tão simples como isto. A regra, que vamos aprender a partir de agora, só se aplica quando eles na figura não mostrarem nenhum sinal. Pronto. Dito isto, tomem atenção ao que eu vou explicar agora. Este sinal diz-me a mim, dá-me a indicação a mim, que eu vou ter a prioridade de passagem. Ok, tudo bem. Eles metem-me uma figura lá no exame, que é um condutor de um veículo no final de uma ponte. E a ponte é precisamente a passagem estreita, ou seja, o outro condutor está na parte final da passagem estreita. E para mim, eu vejo na fotografia, está dirigido este sinal, a dizer-me a mim, olha, és tu que tens a prioridade. Só que a pergunta é feita assim nestes termos. Nesta situação, o que é que eu faço? O que é que eu vou fazer nesta situação? Eu tenho a prioridade, ok, mas o outro não me cedeu a passagem, porque já está na parte final, o que é que eu passo a fazer a ele? Ceder-lhe a passagem. Porque eles na pergunta dizem-me assim, olha, nesta situação o que é que tu fazes, condutor? Como condutor defensivo, tu vais deixar o outro passar. Entenderam isto que eu acabei de explicar? Porquê? Este sinal diz-me a mim que era eu que passava em primeiro lugar.
mas a fotografia que eles metem, eu vejo perfeitamente que o outro já está na parte final. Epá, então deixa lá o outro passar, que é para depois eu passar. Está entendido isto? Pronto. Expliquei os sinais, agora vamos com a parte difícil, que é a regra. E a regra, se vocês não ouvirem com atenção, falham facilmente lá no texto. Eu vou explicar passo a passo para vocês compreenderem a regra. Então, vamos começar com a parte número 1 da regra. Eu digo parte número 1 que isto não está nada dividido, eu é que divido a regra, não é? A regra é uma só. Ora, dito isto, vamos começar aqui. A ver se vocês me entendem o que eu quero dizer.